Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para a parte 3 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. A gente não é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 8.112, não, certo? Então tem que tomar cuidado porque você já estudou lá e você que já estudou para concurso público, né? Então você tem que tomar cuidado porque algumas coisas são diferentes aqui. Por exemplo, né, nós vamos ver agora as penalidades, né? As penalidades do caso concreto aqui e sua aplicação. São penas disciplinares, a repreensão. Lá está escrito advertência, né? Não é advertência, não, beleza? Aqui é repreensão. Então a palavra advertência não tem aqui. A repreensão é uma das punições, é uma punição branda, né? Não é assim, ó, você está fazendo coisa errada, e não é assim, não. Lógico que não é bem assim, e fica anotado no assentamento do servidor, né? Tem um papelzinho lá, um cantinho de anotações dele, certo? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Suspensão, obviamente, né? Você tem ali suspensão de prazos diferentes, né? De até 90 dias, tomar cuidado com isso, certo? Essas expressões, até 90 dias, os concursos públicos, lá no artigo 37 da Constituição Federal, é a validade de até 2 anos, não é de 2 anos, é de até 2 anos. Tá? A suspensão aqui também tem um limite de até 90 dias. Multa, pessoal, uma punição, né, financeira, demissão e demissão bem de serviço público, é uma qualificadora. Demissão é quando você faz algo errado e aí você não pode mais exercer a função depois de um procedimento administrativo. Certo? Demissão bem de serviço público também. Ah, Rafael, que ótimo, né? E o que eu faço? O que você faz é decorar qual que é a demissão e qual que é a demissão bem de serviço público, vai para esses casinhos, né? Aqui a demissão, ela não é tão grave quanto a demissão bem de serviço público. As duas são super graves, certo? Mas aqui vai ter uns casos extremamente graves, por exemplo, punições relacionadas à lei de improbidade administrativa. Aí, isso é o que? Demissão bem de serviço público, não é apenas então somente demissão. Certo? E tem a cassação de aposentadoria. Aposentadoria, às vezes a pessoa realmente já conseguiu cumprir os requisitos, ela se aposenta, mas mesmo aposentada, tem um procedimento administrativo que evidencia o porquê dela ter se aposentado, encontrou algum erro ali, vai ser cassada a aposentadoria dela e a disponibilidade também. Disponibilidade é o servidor público que está ali aguardando ser aproveitado num cargo, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. O mais importante no comecinho é ver essas palavras: repreensão, suspensão, multa, demissão e demissão ao bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui não tem jubilação, aqui não tem advertência, aqui não tem reintegração, aqui não tem reversão, correto? Tem que tomar cuidado com essas expressões. Não tem redistribuição aqui. Remoção também não tem. As penas são essas aqui. Remoção não é o que está aqui, certo? Reintegração não está aqui. Toma cuidado, ó. O único re que tem é a repreensão. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração. Na natureza, o que a pessoa fez? Ela faltou? Ela causou um prejuízo específico? A falta dela foi um prejuízo específico? O que aconteceu? Qual que é a natureza da infração? E a gravidade dessa infração? Quando ela faltou, mas tinha vários servidores públicos? Ou ela era a única pessoa que estava naquele quadro, naquele local em si? Então, isso vai ser levado em consideração, né? E os danos que advierem dessa situação em si. Então, na aplicação das penas serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, tá bom? E além disso, a gente acrescenta aqui os danos que delas provierem, né? Isso aqui também é muito importante, o dano que dela provier. Tem dano que é mais grave, às vezes você falta serviço público e naquele dia não tinha nada para fazer, né? Então tudo bem, você faltou, mas, cara, não virou nada. Agora, às vezes você falta num dia extremamente que demanda muito a sua função. Imagina um procurador do município. Não, um procurador, eu falei procurador do município porque caso de advogado específico, o cara passou no concurso público e ele falta num dia que não tem nada. Aí, de repente, ele falta justamente num dia que tem uma urgência ali da administração, uma expedição de ofício que não foi regulamentada, alguma coisa absurda, né? Então, aquele causou mais prejuízo. Imagina você no fórum. No dia que você é o plantonista do fórum, você é escrevente, plantonista, para acompanhar, e naquele dia, na audiência de custódia, deveria ter tido aconteceram várias audiências de custódia e você não estava presente, tiveram que ligar para uma outra pessoa, atrasou um flagrante que era para ter audiência de custódia em 24 horas, acabou demorando para 36 horas. Então tem que verificar tudo isso, né? Toda essa situação de dano que provém da natureza e da gravidade da infração. A pena de repreensão será aplicada por escrito, obviamente, né, pessoal? Não é verbal. Então, por escrito, não é verbal. Você já tem que ficar sempre esperto com isso daqui. Eu acho que pra gente isso aqui é facinho, né? Nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. A indisciplina, pessoal, é uma coisa mais genérica, né? É uma coisa assim, uma ordem dada para todo mundo. Ó, aqui no serviço público, a gente não pode vir de saia acima do joelho, tá? Então, aqui, a ideia é uma indisciplina. Agora, falta de cumprimento dos deveres, né? Pô, você tem a obrigação ali de imprimir as folhas, de separar os processos com 200 folhas. Eu não sei, você não cumpre seus deveres, virá essa repreensão, vai ficar anotado ali.
A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, pessoal, que não excederá 90 dias, então é até 90 dias, né? Olha só, que não excede 90 dias. Também temos aqui a puniçãozinha, né? Será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. É, pessoal, uma falta grave ou uma reincidência. Reincidência, então, se você venha a ser reincidente numa situação específica, você vai sofrer a pena de suspensão. Então, nós estamos vendo aqui, né, a repreensão e dentro da suspensão agora, que é de até 90 dias. Nessa brincadeira, falamos aqui sobre a falta grave, que é uma situação que vai acarretar a suspensão, e também a falta grave é não cumprir os deveres funcionais. Né? Ali em cima nós vimos no bloco anterior sobre os deveres do servidor público. E além da falta grave, a reincidência. Né? Não é reincidência criminal, mas é reincidência na repreensão. Ele sempre ali é repreendido com assim, a sua, não vou falar a palavra inassiduidade, porque eu não posso falar essa palavra que não seria caso de suspensão, mas ele sempre é repreendido por alguma situação específica em si. Isso se ocorrer, né, reincidentemente, tá? Se duas vezes vier a ocorrer, né, ele vai ser suspenso. Então, a pena de suspensão, de que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Agora, pessoal, falta grave, pessoal, é falta do cumprimento dos deveres, né? O cara não cumpre os deveres. A reincidência é por causa da repreensão. Tá, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Tá, isso aqui, obviamente, todas as vantagens, então, enquanto ele fica suspenso, não conta como tempo de serviço para aposentar no regime próprio de previdência social, tá? Não vai receber a remuneração em si. Então, se ele tem ali o salário, você escrevendo técnico judiciário, vai ganhar 7 e pouquinho, tá, pessoal? É verdade, 7 e pouquinho. E aí? O que vai acontecer? Aquele mês que você ficou suspenso, você não vai receber 7 e pouquinho, tá? Rafael, mas eu não sou essencial, mas eu sou essencial para aquele local. Se eu sou extremamente essencial, eu vou ficar suspenso? Não. Se você for essencial para aquele local, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, certo? Na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Olha só, às vezes, não tem como você ser afastado, porque você é o único que entende daquele assunto, é o único que domina aquela circunstância em si, então você não pode ser afastado do cargo. É sempre mais fácil você dar exemplo na área de saúde, né? Aqui, assim, tem muitos escreventes no fórum, então, se não tem um, o outro consegue cumprir a situação em si. Mas imagina numa área de saúde, né? Um médico específico, lá no caso concreto, só tem um plantonista. Pô, esse cara que fica lá aos finais de semana, fixo, ele passou no concurso público para ficar aos finais de semana, esse cara não pode ficar suspenso. Então você reduz a remuneração dele, tá? Você reduz a remuneração do cara. Dentro do judiciário é possível. Às vezes nós temos um fórum pequeno com um único oficial de justiça, um único oficial de justiça. E aí, suspender o cara fica complicado para que as situações ocorram, né? Então, a pena de suspensão, pessoal, ela retira as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. A pessoa não vai receber, não vai contar como tempo de serviço, certo? E também, às vezes, se o cara for essencial para aquilo, a autoridade ela converte, né, essa penalidade de suspensão em multa, com base em 50% por dia de vencimento ou remuneração. O cara vai receber menos, sendo funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Tá, gente? Isso aqui é muito importante. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Tá? Gente, toma cuidado aqui com a expressão falta grave, né? Eu acabei não passando aqui, passei muito rápido, né? Falta grave, pessoal, o que acontece? Mais uma vez, eu sempre digo isso, e o meu colega Júnior, ele não gosta que eu falo isso, mas para quem é formado em direito, falta grave sempre dá aquela ideia de uma coisa mais pesada, né? E aqui a falta grave não é caso de demissão, não, tá? Lá na execução penal, falta grave, o cara ele acaba sofrendo muitos prejuízos na cadeia, né? Falta grave aqui é caso de suspensão, tá? Falta grave é caso de suspensão, beleza? Toma cuidado com isso aqui. Reincidência é você ser reincidente no caso da repreensão. Lembrando que aqui não tem advertência, aqui também não tem jubilação, aqui não tem remoção, reversão. Remoção é quando o servidor escolhe trocar de um lugar para o outro. Redistribuição é quando o órgão é extinto, aí você tem uma nova administração. Reversão é quando o aposentado volta a trabalhar. Readaptação é quando uma pessoa que não consegue exercer mais uma função, ela é colocada em outra, que ela consegue, enfim ficar ali naquele caso concreto em si. Tá bom? Então, fala de novo isso aqui devagar, por favor. Gente, ó, repreensão existe. Aqui não é reversão, não é readaptação, não é reintegração, não é remoção. É repreensão. Vamos lá. Continuando aqui. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos especialmente previstos em lei ou regulamento. Será aplicada a pena de demissão nos casos de. Agora, pessoal, tomar cuidado com o quê? A pena de demissão vai ser nesses casos específicos aqui. Quais casos foram? Esses 4 casos específicos. Então, você decorou esses 4 casos específicos, consequentemente, os outros casos você sabe que é simplesmente a exceção, tá? Olha só.
os 4 casos aqui de demissão. Não é demissão bem do serviço público. Ó, o quê? Procedimento irregular de natureza grave. Ineficiência no serviço público, né? Aplicação indevida de dinheiros públicos. Inassiduidade. A inassiduidade, tá, é considerada como sendo o quê? Quando o cara falta 15 dias consecutivos, ou por mais de 20 dias intercalados. Isso aqui é muito importante, ó, durante um ano, pessoal. Aqui não está escrito que é de janeiro a dezembro, então pode ser de setembro a setembro. Agora nós estamos aqui entrando no mês de setembro, né? Pode ser de setembro a setembro. Então, a partir do momento que ele cometeu a primeira falta, já começa a contar ali, enfim, as 20 faltas intercaladas, tá? Só levando em consideração, gente, a aplicação indevida de dinheiro público. Olha só, isso aqui é demissão, não é demissão bem de serviço público. A gente fica pensando muito que isso aqui acaba sendo um caso específico de demissão bem de serviço público. Não é. Ineficiência no serviço público, pessoal, também, isso aqui não está relacionado com o período de estágio probatório. Lá no artigo da Constituição Federal, não sei se é o 41 agora, não me recordo de cabeça, mas tem o período de estágio probatório. Quando você passa um concurso público, você é nomeado, você toma posse, você é investido no cargo, e aí por um período de tempo, você acaba sendo avaliado, né, a avaliação ali, e nesse período específico, se você não conseguir se enquadrar no cargo de escrevente, você acaba sendo, né, exonerado do cargo, não é demissão, você acaba sendo exonerado. Tá? Uma exoneração não é uma punição, é quando você pede para sair ou quando você acaba não conseguindo, né, passar no período do estágio probatório, aquele período ali de 3 anos para que você se torne estável dentro do funcionalismo público. Tá bem? Então, tomar cuidado com isso aqui, só reiterando, será aplicada a pena de demissão nos casos de procedimento irregular, de natureza grave. Não é falta grave, tá, pessoal? Aqui não está escrito falta grave. Ó, falta grave é suspensão. Tá? Natureza grave é procedimento irregular. Qual que é a diferença? Então, gente, aqui é o caso concreto que vai definir o que realmente é um procedimento irregular de natureza grave. Eu não sei, mas vamos decorar, tá? Vamos decorar objetivamente. A aplicação de dinheiros públicos é demissão. Procedimento irregular de natureza grave é demissão. Ineficiência no serviço é demissão. Gente, reiterando, a ineficiência no serviço não é o período do estágio probatório de 3 anos, não. Tá? Rafael, mas aqui lá não é ineficiência? Pode ser, pessoal, mas não é o período de estágio probatório. É que depois que você se torna estável, também é possível que conseguem visualizar que você é um vagabundo, tá? É possível, certo? Mas no período de estágio probatório, nos 3 anos depois que você acabou de passar no concurso público, o ideal é que você, enfim, se esforce bastante nesse período para que você se torne depois, né, estável. Não é vitalício, vitalício é só para membros do Ministério Público, magistrados e o Tribunal de Contas. Tá? Até quem é eleito pelo quinto constitucional, os advogados que se tornam desembargadores também são vitalícios, né, no ato em si específico. A vitaliciedade é no prazo de 2 anos, a estabilidade é no prazo de 3 anos, quando você passa por esse período de estágio probatório. Então, você é estudado, sim, verifica-se, sim, no período de estágio probatório, se você é uma pessoa que consegue trabalhar ou não. Se você consegue, estabilidade. Se você não consegue, exoneração. Aqui, depois, já que você é estável e tal, eles podem te demitir, a ineficiência no serviço público, tá bom? Então, 4 casinhos aqui que é caso de demissão. Considerar se a inassiduidade, os 2 casos que comentei aqui, a pena de demissão por ineficiência só será aplicada quando verificada a impossibilidade da readaptação. Né? Então, aqui, então você foi colocado num cargo, você é escrevente, e aí você fez um curso, né, de ser estenotipista. Estenotipista é aquele cara que fica na frente da testemunha e do réu, né, e de todo mundo no interrogatório, apertando os dedinhos assim, conforme você vai apertando, vai saindo um monte de número, letra ali, que significa que a pessoa está falando. Então, você foi ali, não é que você foi promovido, você foi colocado nesse cargo de escrevente. Então, além de ser escrevente, você é estenotipista. E aí você é ineficiente ali. Pô, vai ser demitido? Se você for o único, aí vai demitir, fazer o quê? Coloca um outro cara lá. Agora, do contrário, você volta lá pro cartório e sobe uma outra pessoa para ser o estenotipista, tá bom? Então, se for possível a readaptação, readapta o cara. Se não, ele vai ser demitido, pessoal, no caso de ineficiência no serviço público aqui. Beleza? Tranquilo? Lembrando ó, que a readaptação não é uma punição, tá, pessoal? A readaptação não é uma punição. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência do serviço por mais de 15 dias, observa-se o seguinte: serão computados os sábados, domingos, feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Tá? Isso aqui, pessoal, é bem fácil, presta atenção. Hoje nós estamos aqui numa quarta-feira. Uma quarta-feira. Se você faltar hoje, quarta-feira, no serviço público, vai contar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se for feriado na segunda também, terça, vai contar tudo. Beleza? Os 15 dias. Agora, se você falta na quarta-feira, mas ontem foi feriado, tá? Então você ficou sem trabalhar. Segunda, terça, desculpa, você ficou sem trabalhar sábado, domingo,
segunda e terça. Terça foi feriado, segunda foi ponto facultativo, então você não trabalhou. Se você não trabalhou sábado, domingo, segunda e terça, e aí você estava numa ressaca desgraçada e acabou faltando na quarta. Quantas faltas dá? Uma falta só uma falta. Por quê? Porque foi sua primeira falta após o final de semana. Se for a falta antes do final de semana e feriado, aí vai embolar tudo, você está ferrado. Olha só, serão computados os sábados, domingos e feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Então, como eu disse, reitero, terça-feira foi feriado na sua cidade. O que vai acontecer? Você não trabalhou sábado, domingo, segunda foi ponto facultativo, e aí na terça foi feriado. Você faltou o primeiro dia na quarta. Faltou o primeiro dia na quarta. Quantos dias de falta? Um dia de falta. Faltou o primeiro dia lá na sexta. Se ferrou. Se faltou na sexta, primeiro dia, vai contar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e aí você volta na quarta-feira, né? Tem que tomar cuidado com isso. Se o funcionário público, lógico, né, se ele continuar faltando depois, né? No caso dos consecutivos. Né, se ele faltou na sexta, aí conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele falta na quarta, contou tudo. Agora, se ele volta na quarta, aí, obviamente, né, não foram consecutivos. Tá? Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos pontos facultativos e feriados, serão computados os dias de folga subsequente aos plantões que tenha faltado também. Mesma linha de raciocínio, tá bom? Aquilo que for um pouco mais confuso, pessoal, só perguntar para mim, mas eu acho que está bem explicadinho. Tá? Será? Eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é você. Se você não está achando que está bem explicado, você pergunta para mim qual que é o artigo que você não entendeu. Será aplicada a pena de demissão, bem de serviço público? Olha só, pessoal, agora não é demissão. A demissão são esses 4 casinhos aqui, certo? Agora, a demissão bem de serviço público são for convencido de incontinência pública, escandalosa e de vício de jogos proibidos. Rafael, eu não entendi nada que está escrito aqui. Você concorda que é alguma coisa bem pesada? Rafael, não sei. Vício de jogos proibidos. Não é qualquer jogo, é jogo proibido. Jogo do bicho, por exemplo, né? Ou poker que vale a vida. Não, aí também é demais, né? Poker hoje em dia é permitido, né? E eu jogo poker, inclusive, online. Na verdade, faz tempo que eu não jogo. Então, incontinência pública, o cara não exerce ali, né, uma postura do funcionalismo público. Imagina, o escrevente, você é escrevente do fora e tal, e aí você toca o terror na terra, na sua cidade. É complicado, por conta disso que tem algumas desvantagens de você ser servidor público, tá? Mas o tocar o terror, você pode tocar o terror em outros, tá? Em outro lugar também. Eu conheço um amigo que é juiz na região e ele vai lá para Jurerê, e Deus abençoe a América, né? Deus salve a América. Praticar ato definido como crime contra a administração pública. Praticar ato definido como crime contra a administração pública. Ó, crime, a fé pública, a fazenda estadual ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Nota, gente, mais uma vez reiterando, né? É uma coisa bem mais pesada. Rafael, o que é o pesado aí? Não é procedimento irregular de natureza grave, não é ineficiência, não é aplicação indevida de dinheiro público e necessidade. Esse aqui, aplicação indevida de dinheiro público, tá bom, é uma coisa que você pensaria em demissão bem de serviço público, mas eu já disse que você vai ter que decorar que só fica no caso de demissão, tá bom? Continuando aqui, revelar segredos que tenha conhecimento, de que tenha conhecimento, né? Em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com um prejuízo para o Estado ou particulares. Gente, mais uma vez reiterando, em aulas precedentes eu falei, ó, toma cuidado, né? Lá na lei de improbidade administrativa só tem o dolo, né? Não tem a culpa. E aqui nós estamos com dolo também. Tomar cuidado que em alguma outra matéria nós vimos alguma situação de dolo ou culpa, tá? Não lembro mais. Você dá um Ctrl F aí, Ctrl L no seu Word ou Ctrl F no seu PDF e procura onde está escrito dolo e culpa e onde só está escrito dolo. Essa diferença é importante. Você coloca aí Ctrl L, dolo, aí você vê, tudo quanto é artigo está escrito só o dolo, não está dolo e culpa. Ou dolo ou culpa. Né? No caso, dolo ou culpa. Não tem como você agir com dolo e culpa ao mesmo tempo, né? Praticar insubordinação grave. Ó, aqui, insubordinação grave. Você não respeitou o seu superior. Ele pede para que você, enfim, faça uma cópia de um arquivo e você fala assim, por que você não faz? Né? Seria ótimo falar assim, né? Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Obviamente, pessoal, isso aqui é óbvio, salvo em legítima defesa. Se for em estado de necessidade, pô, gente, aí estado de necessidade não é uma agressão injusta que vem até você, tá? Então é legítima defesa só. Lesar patrimônio ou os cofres públicos, olha só o problema, né? Lesar patrimônio ou os cofres públicos. Você tem que decorar, porque isso aqui parece muito o que está escrito aqui em cima, sobre aplicação indevida de dinheiro público. Ah, mas a aplicação é quando eu realmente coloco o dinheiro no local errado. Tudo bem, tá certo, faz sentido você pensar assim. Lesar o patrimônio público ou os cofres públicos. Então, de certa forma, você também colocou o dinheiro no lugar errado, tá? Mas tem que decorar dessa forma. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens
de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Né? Lembrando que isso aqui é uma punição de demissão bem de serviço público e você sabe que vai se pedir ofício para o Ministério Público fazer contra você, né? No caso, oferecer uma denúncia contra você sobre qual crime. Qual crime aqui? Tem vários crimes que podem se enquadrar, né, em razão da função em si. Tá? Você vai para o direito penal, tem alguns crimes que se enquadram perfeitamente aqui. Tá? Então, além de você ser demitido bem de serviço público, você também vai sofrer, enfim, a punição criminal, que pode ser concomitante. Já vimos isso em outra oportunidade, né? As esferas cíveis, criminais e administrativas são independentes, mas o processo pode fluir ao mesmo tempo. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Tá? Também isso aqui, né? Pegar dinheiro emprestado, emprestar dinheiro, sempre dá um probleminha, né? Apresentar com dolo, olha só de novo aqui, dolo não é dolo ocupa. Apresentar com dolo, dolo, só dolo ou dolo? Não sei, pessoal, vamos ver. As sílabas, não, a sílaba tônica, A, E, O, E, M, E, N, S, né? Sei lá. Isso aqui, não sei, eu esqueci essa regra de português já. Eu acho que a pronúncia correta é dolo, não é dolo, não. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família. Rafael, você não sabe se dá direito penal faz tanto tempo. Inclusive, também já dei aula de português, pessoal, bastante tempo de português. E, e aqui, essa coisa que eu já vi alguns professores falando dolo, né? Mas não são professores de português, né? Mas eu acho que é dolo, correto. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsa civil e do procedimento criminal, no caso couber. Tá? Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Praticar ato definido em lei de improbidade. Né? Aqui, a lei de improbidade vai ser demissão bem do serviço público também. O que demitir, o ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Tá? Pessoal, isso aqui também é uma obviedade. Tá? Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, gente, o inativo é a pessoa que não está trabalhando, tá? O que está trabalhando vai ser demitido bem do serviço público, vai ser repreendido, vai ser suspenso, tá? Aqui, o inativo é o cara que não está trabalhando, já se aposentou ou foi posto em disponibilidade. Exemplo, como é que você é posto em disponibilidade? Às vezes um cara, ele é demitido, e aí ele consegue, lá no juízo criminal, ser absolvido por inexistência do fato ou negativo de autoria. Quando a instância criminal, mesmo independente da administrativa, absolve o réu, no caso o servidor, absolve o servidor, por conta de ausência de materialidade do fato ou por negativo de autoria, ele vai ter direito de ser reintegrado. E a reintegração, ela vai acontecer. O que ela vai acontecer? Ela vai acontecer e ela vai influenciar lá dentro do funcionalismo público, porque quando esse cara foi demitido, uma pessoa foi colocada no lugar dele. Se ele vai ser reintegrado, essa pessoa vai ter que ser o quê? Reconduzida ao cargo de origem. E se no cargo de origem tiver mais um, algum deles vai ter que ser colocado em disponibilidade, certo? Algum deles vai ficar esperando até ser aproveitado numa outra oportunidade. Tá bem? Rafael, esse pedacinho que você falou foi muito rápido. Volta, faz devagarzinho. Pensa, o cara saiu, depois ele voltou. Quando ele voltou, tinha alguém no lugar dele porque o serviço público não pode parar. Aí o cara que está no lugar dele tem que sair, porque ele tem direito de ser reintegrado. A hora que o cara no lugar dele sai, o cara sai, ele é reconduzido, não é uma punição, ele é reconduzido ao cargo de origem e talvez tenha um lá. Esse um vai ter que ser posto em disponibilidade, um dos dois. Tá? Será aplicada a cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão bem de serviço público. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem a prévia autorização do presidente da República. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Né? A usura, pessoal, é o empréstimo também dentro da administração pública, né? É a agiotagem ali dentro. Isso aqui você pode parecer que é bobeira, mas 90% dos servidores públicos, pessoal, ganhando 7 mil, ganhando 20 mil, 30 mil, deve no banco, pessoal, porque o cara faz o cartão de crédito, acumula as coisas, o financiamento vai comendo, ele vai comendo pizza também, comendo comida japonesa, e daqui a pouco ele tá devendo, tá angustiado do mesmo jeito que o cara que ganha 2, 3 mil por mês, tá? Mas eu prefiro ficar angustiado com 7 mil por mês, que seja, tá? Mas tem que tomar cuidado com a administração financeira, pessoal. As coisas cobram, com o passar do tempo as coisas cobram, acumula-se coisas, né? Enfim, aqui nessa brincadeira toda, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Assim, aceitou ilegalmente cargo ou função pública, representação de Estado estrangeiro sem a prévia autorização do presidente da República, você foi lá fora, né, enfim, representar o Brasil em uma situação de uma palestra específica e você acaba aceitando representar um Estado estrangeiro também em algum ato específico, tá? Seria aqui
a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Na verdade, aqui eu acabei me manifestando errado, né? Você não representou o Brasil, você só foi para representar um estado estrangeiro mesmo. Imagine um, um diplomata, né, pessoal, que ficou muito tempo em um lugar, ele, enfim, está inativo e ele acaba representando o outro país, tá? Isso não pode acontecer. Poderia ser caçado a aposentadoria, olha só coisa interessante, né? Praticou usura e aceitou ilegalmente cargo ou função, praticou com atividade falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão bem de serviço público. Cuidado, pessoal, que falta grave é suspensão. Só que, como eu disse, né, tem uma expressãozinha no comecinho aqui que eu não sei o que que é, né? Olha só, procedimento irregular de natureza grave. O nível da gravidade dessa falta aqui é demissão. Na lei, falta grave dá suspensão. Agora, aqui, objetivamente, natureza grave, eu não sei qual que é especificamente, o que, que veio acontecer, tá? Mas é o caso em si, objetivo que vai demonstrar o que está acontecendo, tá? Mas aqui, só para deixar claro, quando ele pratica essa falta grave para a qual é combinada nesta lei a demissão ou a demissão bem de serviço público. Olha só, então não é uma falta grave que acarrete suspensão, tá? É outra que nós estamos vendo aqui nos artigos anteriores. Pessoal, aí decorar mesmo esse pedacinho aqui, né? Aceitou legalmente cargo ou função pública para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251 são competentes. Aí, pessoal, a gente vai ver quem são os competentes para a aplicação da punidade, ótimo, né? Da punibilidade em si. Eu lembro que eu ficava decorando isso aqui, cara, olha, no meu livrinho de escrevente técnico judiciário. Eu lembro como se fosse agora, eu ficava na caminha, né? Tinha uma cama solteira na casa da minha mãe, lá no cantinho lá, nossa, um calor desgraçado. Cortaram ainda o pé de manga, velho, do fundo da casa. E aí cortaram. Minha mãe que mandou cortar. O pé de manga gigantesco, casca grossa gigantesca, que era fresquinho, cortou. Depois o sol batia no meu quarto, não tinha ar-condicionado, era um calor infernal, né? Mas é isso aí. Foco, força e fé, depois do estudo. Gente, beijo do mago, a gente continua na nossa próxima aulinha aqui, vendo isso, tá bom? Tamo junto, tchau.